Uma estudante de 20 anos pegou o último ônibus da noite. Ela se defendeu com spray de pimenta. Não foi suficiente. Uma garota mandou mensagem para a amiga às 2 da manhã. Não consigo sair daqui. A polícia disse que ela tinha se matado. A família disse que não. Estavam certos. E um homem estrangulou a ex-namorada, queimou ela viva dentro de um barril e jogou concreto por cima. O juiz disse: provocação. E esse é o lado sombrio da Turquia. No dia 11 de fevereiro de 2015, Özgecan Aslan pegou um ônibus em Tarsus para voltar para casa depois da aula. Era noite, era a última viagem do dia, e conforme os outros passageiros foram descendo um por um, Özgecan ficou sozinha com o motorista. Ela nunca chegou em casa. O corpo dela foi encontrado 2 dias depois num leito seco de rio, perto de um vilarejo chamado Şamalan. Tinha sido queimado. As mãos dela tinham sido cortadas. Ela tinha 20 anos. Turquia, um país de 85 milhões de pessoas, com uma história que remonta a milhares de anos. Uma cultura rica e uma crise de violência de gênero que o Estado vem ignorando há décadas. Segundo a plataforma Vamos Parar o Feminicídio, uma organização civil que mantém a contagem desde 2008, mais de 400 mulheres são assassinadas por homens na Turquia todos os anos. Mais de uma por dia. A maioria desses casos passa sem que o país pare para absorver o que aconteceu. O caso da Özgecan foi diferente. Özgecan Aslan nasceu em 1994 em Tarsus, uma cidade no sul da Turquia, na província de Mersin. Era estudante de psicologia na Universidade Shag. Era caçula de 3 irmãos. Os amigos e a família descreviam ela como alegre, dedicada, cheia de planos. 11 de fevereiro de 2015 era uma terça-feira comum. Özgecan terminou as aulas e foi pegar o ônibus que ia levar ela de volta para Mersin. O motorista era Ahmet Sufi Altındöken, de 26 anos. Quando o último passageiro desceu, Altındöken desviou o ônibus da rota habitual. Saiu da estrada principal e entrou numa área de mata. Özgecan entendeu o que estava acontecendo. Ela não ficou parada. Pegou uma latinha de spray de pimenta que carregava na bolsa e jogou nos olhos dele. Arranhou ele. Lutou. Altındöken reagiu com uma brutalidade que os investigadores descreveriam mais tarde como tortura. Esfaqueou ela, bateu na cabeça dela com um cano de ferro. Continuou batendo até ela parar de se mexer. Özgecan morreu lutando. Tinha o DNA do assassino embaixo das unhas. Altındöken entrou em pânico. Ligou para o pai, Necmettin Altındöken, e para um amigo chamado Fatih Gökçe. Os 3 pegaram o corpo da Özgecan, levaram até o leito seco do rio Tarsus e queimaram. Para se livrar das evidências de DNA, cortaram as mãos dela. Depois voltaram para casa. O pai da Özgecan esperou acordado a noite toda. Quando ela não apareceu, foi até a polícia. As buscas começaram. 2 dias depois, um pastor encontrou restos no leito do rio. O estado do corpo tornava a identificação quase impossível, mas as roupas que sobraram foram o suficiente para a família saber que era ela. A confissão do Altındöken veio rápido. Ele falou com a polícia com uma frieza que os investigadores descreveram como perturbadora. Respondeu às perguntas sobre o crime como se estivesse descrevendo uma batidinha de carro, sem emoção nenhuma aparente, sem nenhum sinal de remorso. Ele disse que a Özgecan tinha provocado ele, que ela tinha sacado o spray de pimenta primeiro, que ele simplesmente reagiu. O resultado da autópsia desmontou a versão dele ponto por ponto. As lesões eram consistentes com um ataque deliberado e prolongado, não com uma reação. A Turquia levou exatamente um dia para explodir. Quando a notícia veio à tona, as redes sociais foram inundadas de fotos da Özgecan. Não fotos do crime, fotos dela viva, sorrindo, na universidade, com os amigos. Homens de toda a Turquia, num gesto sem precedentes, começaram a postar fotos de si mesmos de saia. Era um jeito de dizer: se usar saia é provocação, então somos todos culpados. A hashtag Özgecan Aslan virou um dos assuntos mais comentados em todo o país. 15 mil pessoas marcharam em Mersin. Dezenas de milhares mais em Istambul, Ankara, Esmirna e outras cidades. Foi descrito como o primeiro grande movimento de mulheres da história moderna da Turquia. E então aconteceu uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Os 1.600 advogados da Ordem dos Advogados de Mersin emitiram uma declaração conjunta. Nenhum deles ia representar os acusados. Não vamos defender selvagens brutais, eles disseram. Foi um gesto sem precedentes na história do sistema judiciário turco.
O julgamento começou em junho de 2015 e terminou em dezembro do mesmo ano. Os 3 réus, Ahmet Sufi Altındöken, o pai dele Necmettin e Fatih Gökçe, foram considerados culpados. Ahmet Sufi Altındöken foi condenado à prisão perpétua agravada, a pena máxima na Turquia desde que a pena de morte foi abolida em 2004, por homicídio com instinto monstruoso, tortura e homicídio para encobrir outro crime. Recebeu penas adicionais pela tentativa de estupro e pela mutilação do corpo. O pai dele e o Gökçe também receberam penas de prisão perpétua agravada. Do lado de fora do tribunal, a família da vítima abraçou os advogados voluntários que tinham assumido o caso. Mas a história não terminou aí. Em abril de 2016, 4 meses depois da condenação, Ahmet Sufi Altındöken foi morto na cela dele, na prisão de Adana. Um detento chamado Gültekin Alan entrou na cela e atirou nele. O pai dele, também preso na mesma unidade, ficou ferido. Alan não deu nenhuma explicação oficial, mas nas ruas, na Turquia, a reação foi complicada. Muita gente que tinha protestado exigindo justiça para Özgecan se sentiu desconfortável com a morte extrajudicial do assassino dela, mesmo que uma parte dela sentisse alívio. Esse dilema moral, o que fazer com a satisfação que algumas pessoas sentem quando um assassino morre sem esperar o sistema, fez parte da conversa que o caso da Özgecan abriu na Turquia. Então, o que de fato mudou depois do caso da Özgecan? Algumas coisas, não o suficiente. O governo turco anunciou medidas emergenciais para proteger as mulheres. Foram instaladas câmeras nos ônibus. Os controles sobre os motoristas foram reforçados. O Ministério da Família emitiu declarações. O presidente Erdogan disse que o caso tinha deixado ele profundamente entristecido. Mas em 2015, o ano do assassinato da Özgecan, 303 mulheres foram mortas na Turquia. Em 2016, 328. Em 2017, 409. Em 2018, 440. Os números não caíram, subiram. Em 2021, a Turquia saiu da Convenção de Istambul, o Tratado Internacional de Proteção às Mulheres que o próprio país tinha sido o primeiro a assinar, lá em 2011. O governo argumentou que a convenção ameaçava a estrutura familiar. No mesmo ano do caso da Özgecan, a Turquia tinha assinado essa convenção. 10 anos depois, abandonou ela. As mulheres turcas que marcharam em 2015 gritando o nome dela lembram disso. Todo dia 11 de fevereiro, o nome da Özgecan volta à Turquia. Tem uma coisa nesse caso que vai além da Turquia. Uma coisa que fez ele ser conhecido no mundo inteiro. Özgecan se defendeu. Ela não aceitou. Ela não ficou parada. Ela sacou o spray de pimenta, uma coisa que carregava justamente porque sabia que o mundo em que vivia era perigoso, e usou. Arranhou ele. Lutou com tudo o que tinha. E mataram ela mesmo assim. Foi isso que a Turquia não conseguiu ignorar. Que uma mulher fez tudo o que deveria fazer para se proteger. E não foi suficiente. Que o perigo não está no que elas fazem ou deixam de fazer. Está em quem decide que tem o direito de fazer mal a elas. A última imagem que a família da Özgecan tem dela é do dia 11 de fevereiro de 2015. Saindo da universidade com a mochila no ombro, indo pegar o ônibus. Ela nunca chegou em casa. Nosso próximo caso também acontece na Turquia. Também envolve uma mulher jovem. Também envolve um sistema que demorou a agir. Mas Shule Chat não morreu num ônibus numa estrada deserta. Ela morreu no 20º andar de um prédio de escritórios em Ankara. E a primeira versão oficial foi que ela tinha se matado. A família não acreditou. E durante meses, a Turquia inteira exigiu que alguém contasse a verdade. No caso anterior, falamos de uma garota que se defendeu num ônibus e foi morta mesmo assim. De um sistema que não conseguiu proteger ela. De uma Turquia que foi para as ruas porque já não conseguia mais ignorar os números. Nosso próximo caso também envolve uma mulher jovem. Também envolve um sistema que tentou encerrar o caso rápido demais. Mas esse caso tem um elemento a mais que faz ele ser especialmente perturbador. A primeira versão oficial foi que ela tinha se matado, e a família de Shule Chat passou meses lutando para que alguém contasse a verdade. 29 de maio de 2018, 4 da manhã, Ankara, Turquia. O corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado na rua, embaixo do prédio Yelken Plaza, no bairro nobre de Sankaya. Ela tinha caído, ou tinha sido jogada, do 20º andar, 66 metros de altura. A polícia chegou, colheu depoimentos
e em poucas horas emitiu o primeiro comunicado oficial: suicídio. A família de Shule Chet leu essa palavra e disse que não, que era impossível, que Shule não tinha motivo nenhum para se machucar, que alguma coisa tinha acontecido lá em cima e alguém estava encobrindo. Estavam certos. Shule Chet nasceu em 1994. Estudava design têxtil na Universidade Gazi, em Ankara, um curso que tinha escolhido com convicção, que amava, que dava direção para ela. Era próxima da família, principalmente do pai, Ismail Chet, que viraria a voz pública dela ao longo de todo o processo judicial que veio depois. Meses antes da morte dela, Shule tinha trabalhado como assistente na empresa de Chagatai Aksu, um empresário de 28 anos com contatos influentes em Ankara. A empresa entrou em apuros financeiros e Shule foi demitida. Mas o contato não terminou aí. Na noite de 28 para 29 de maio de 2018, Aksu e o amigo dele, Berk Akand, convidaram Shule para jantar para conversar sobre a situação profissional dela, sobre uma possível indenização, sobre novas oportunidades. Depois do jantar, eles subiram para o 20º andar do prédio Yelken Plaza, para o escritório do Aksu. Shule mandou uma mensagem de texto para uma amiga às 2 da manhã. Não consigo sair daqui. 2 horas depois, o corpo dela estava na rua. Aksu e Akand deram a versão deles para a polícia naquela mesma noite. Disseram que tinham bebido no escritório, que Shule de repente começou a agir de um jeito errático, que ela foi até a janela, que Aksu tentou impedir ela, que não conseguiu. A polícia aceitou essa versão de início. O caso foi classificado como suicídio. O promotor local não ordenou uma investigação minuciosa da cena. Os 2 homens que estavam com Shule quando ela morreu não foram detidos. Sem prisão, sem acusação, nada. A família de Shule não aceitou nada disso. O pai dela, Ismail, começou a se manifestar publicamente. Foi a imprensa. Disse que a filha não tinha motivo nenhum para se matar, que a mensagem de texto "não consigo sair daqui" não era mensagem de alguém que tinha tomado uma decisão, era a mensagem de alguém presa. As organizações de mulheres da Turquia se mobilizaram rápido, começaram a pressionar para reabrir o caso. Foram publicados artigos. O caso foi compartilhado nas redes sociais. O nome de Shule Chet começou a circular no Twitter com a hashtag Shule Chetchin Reza Psorum. Cobrem explicações por Shule Chet. Por semanas, a pressão foi aumentando. E no dia 14 de julho de 2018, 6 semanas depois da morte de Shule, Chagatai Aksu e Berk Akand foram finalmente presos. O que veio à tona durante a investigação foi devastador. A análise forense do escritório revelou manchas de sangue, saliva e outros fluidos no carpete. Provas que a polícia não tinha recolhido na investigação inicial. O laudo forense independente contratado pela família de Shule concluiu que havia sinais de violência sexual no corpo. Os depoimentos dos 2 réus se contradiziam em detalhes essenciais. Aksu disse que lavou os copos depois que Shule caiu. Akand disse que lavou antes. Aksu disse que tentou segurar ela pelo braço. A perícia forense determinou que a trajetória da queda era incompatível com alguém que pula por vontade própria, e também incompatível com alguém que cai enquanto outra pessoa tenta impedir. E tinha mais uma coisa. Em cartas escritas da prisão, Aksu escreveu para Akand: ou a gente fica junto ou a gente afunda junto. Não é o que alguém escreve quando não tem nada a esconder. A defesa tentou estratégias que indignaram a Turquia. O advogado dos réus apresentou ao tribunal o histórico acadêmico de Shule, as notas dela, as matérias, como suposta prova do estado emocional dela. Apresentou uma receita médica que tinha conseguido de forma ilegal. Ensinou que o fato de Shule ter concordado em subir para o escritório às 2 da manhã dizia algo sobre ela. A Turquia respondeu com fúria. O advogado foi mais tarde processado e condenado a 3 anos de prisão por ter obtido ilegalmente os dados privados de Shule e por ter tentado interferir num julgamento justo. O pai do réu, Sait Aksu, também foi processado por ter repassado essas informações para o advogado. A estratégia de culpar a vítima não só fracassou, custou acusações criminais adicionais para quem tentou usar ela. No dia 4 de dezembro de 2019, 18 meses depois da morte de Shule, a 31ª Vara Criminal de Ankara proferiu o veredicto: Çağatay Aksu, culpado de homicídio, violência sexual agravada e privação de liberdade. Prisão perpétua mais 12 anos e 6 meses adicionais. Berk Akand, culpado de cumplicidade no homicídio, na violência sexual
e na privação de liberdade. 18 anos e 9 meses. O advogado da família de Şule, Umur Yildirim, falou do lado de fora do tribunal. Disse que o veredicto era uma vitória para Şule, mas que o caminho até ali não devia ter sido tão difícil. Ele estava certo. O caso de Şule Çet chegou à justiça porque a família dela não desistiu, porque organizações de mulheres fizeram pressão pública, porque a hashtag se espalhou, porque a opinião pública forçou uma reinvestigação que a polícia e o promotor original não tinham achado necessária. Sem essa pressão, o caso teria ficado classificado como suicídio. Aksu e Akande teriam seguido as vidas dele. Tem uma coisa no caso de Şule Çet que vai além do crime individual. É a pergunta de quantos casos parecidos não tiveram uma família disposta a lutar. Quantos casos não tiveram a hashtag? Quantos corpos encontrados embaixo de prédios na madrugada foram classificados como suicídios porque ninguém insistiu em perguntar o que tinha de fato acontecido? Na Turquia, organizações de direitos das mulheres estimam que uma parcela significativa dos casos categorizados como suicídios femininos poderiam ser feminicídios encobertos. É uma afirmação difícil de comprovar justamente porque esses casos não são investigados a fundo. O caso de Şule foi diferente porque teve uma mensagem de texto. Não consigo sair daqui. Um punhado de palavras que mudou tudo, que deu à família algo concreto para se agarrar, que tornou a versão do suicídio impossível de sustentar publicamente. Sem essa mensagem, teria havido julgamento? Teria havido prisão? Alguém teria escutado a família? Do lado de fora do tribunal, no dia da sentença, mulheres seguravam cartazes com o nome de Şule. O pai dela, Ismail, falou com a imprensa com os olhos cheios de lágrimas. Disse que tinha prometido à filha que buscaria justiça, que tinha cumprido essa promessa. Şule Çet tinha 23 anos, estudava design têxtil, foi a um jantar de trabalho e mandou para a amiga uma mensagem dizendo que não conseguia sair. E ela não conseguiu. Nosso terceiro e último caso de hoje também acontece na Turquia. Também envolve uma mulher. Também envolve um homem que não conseguiu aceitar que o relacionamento tinha acabado. Mas esse caso tem algo que os dois anteriores não têm. Uma condenação que depois foi reduzida e a imagem de um barril cheio de concreto no meio de uma floresta. Estou falando de Pınar Gültekin. Nos dois casos anteriores, falamos de mulheres que morreram nas mãos de homens que depois tentaram controlar a narrativa. Altan Döken disse que Özgekan tinha provocado ele. Aksu disse que Şule tinha se matado. Nosso último caso de hoje segue o mesmo padrão, mas com uma reviravolta que a Turquia ainda não terminou de digerir, porque dessa vez, o sistema judiciário acreditou no assassino. 16 de julho de 2020. Muğla, Turquia. Pınar Gültekin tinha 27 anos. Era estudante na Universidade Sıtkı Koçman, em Muğla. Saiu de casa naquele dia e nunca mais voltou. A família procurou por ela durante 5 dias. No dia 21 de julho, a polícia encontrou o que restava dela numa floresta nos arredores da cidade. Ela estava dentro de um barril de plástico. O barril tinha sido queimado e depois enchido de concreto. A investigação andou rápido porque as câmeras de segurança de um posto de gasolina capturaram algo decisivo. Shemal Metin Avşu, o ex-namorado de Pınar, carregando galões de combustível no carro dias depois do desaparecimento dela. Avşu tinha 32 anos. Era casado, tinha esposa e filhos. Tinha tido um relacionamento com Pınar que terminou. E não tinha conseguido aceitar isso. Quando a polícia confrontou ele com as imagens, primeiro ele negou tudo. Depois, quando as provas ficaram impossíveis de contestar, confessou. Disse que tinha discutido com Pınar, que ela tinha provocado ele, que estrangulou ela, que depois entrou em pânico e queimou o corpo para destruir as provas, que então encheu o barril de concreto para que ninguém pudesse encontrar ela. A autópsia revelou uma coisa que a defesa nunca conseguiu explicar. Pınar estava viva quando Avşu ateou fogo ao barril. Ele não matou ela e depois queimou. Ele queimou ela viva. A Turquia digeriu essa informação com uma mistura de horror e fúria que transbordou nas redes sociais, em protestos, em editoriais de todos os veículos do país. O caso de Pınar Gültekin chegou no pior momento possível para o governo turco, em plena pandemia de Covid-19, com as ruas vazias e os protestos proibidos. E mesmo assim, as mulheres foram para as ruas, de máscara, mantendo distância, mas foram. Em Istambul, em Ankara, em Muğla, em dezenas de cidades, faixas com o nome de Pınar, com a frase que tinha virado o grito de guerra do movimento feminista turco desde o caso da Özgekan.
5 anos antes. Não queremos morrer. O caso também acendeu um debate sobre a pena de morte. O presidente Erdogan, que em geral evitava se posicionar nesses casos, disse publicamente que apoiaria reinstaurar a pena capital se o parlamento aprovasse. Muita gente entendeu a declaração como uma resposta calculada ao clamor público, sem nenhuma intenção real de levar adiante. O julgamento começou em novembro de 2020. Avşo mudou a versão dele durante o processo. Já não falava mais em pânico depois da morte. Agora alegava que Pınar tinha chantageado ele, que ela ameaçava destruir a família dele se não voltassem, que ele tinha agido sob uma pressão insuportável. Era a mesma lógica que Altan Döken tinha usado com Özgecan 5 anos antes. A vítima como provocadora, o assassino como vítima das circunstâncias. Os promotores pediram prisão perpétua agravada, a pena máxima na Turquia, sob acusação de homicídio com sentimento monstruoso ou causando tormento. A descrição encaixava perfeitamente. Queimar alguém vivo dentro de um barril cheio de concreto dificilmente poderia ser descrito de outra forma. No primeiro veredicto do tribunal de Muğla, Avşo foi condenado à prisão perpétua agravada. A Turquia respirou. A família de Pınar respirou. Durou pouco. No dia 20 de junho de 2022, 2 anos depois do assassinato, o mesmo tribunal de Muğla revisou a sentença e reduziu ela, de prisão perpétua agravada para 23 anos de prisão. O fundamento: provocação injusta. O artigo 29 do Código Penal turco permite reduzir penas quando o juiz determina que o réu agiu sob provocação injusta da vítima. É uma figura jurídica que, na Turquia, é aplicada com uma frequência que as organizações de direitos das mulheres denunciam como sistemática, principalmente em casos de feminicídio. Avşo tinha dito que Pınar provocou ele. O tribunal aceitou essa descrição e reduziu a pena de um homem que tinha estrangulado uma mulher, queimado o corpo dela vivo dentro de um barril e enchido esse barril de concreto, porque decidiu que a vítima tinha provocado ele. A advogada da família de Pınar, Rezan Özdemir, saiu do tribunal e disse para as câmeras: "A justiça morreu aqui hoje. A gente vai recorrer." E ela recorreu. A história da sentença de Avşo é uma das mais complicadas e mais reveladoras do sistema judiciário turco. Em março de 2023, o Tribunal de Apelação de Esmirna reverteu a redução e restabeleceu a prisão perpétua agravada. A Turquia voltou a respirar. Mas em fevereiro de 2025, 5 anos depois do assassinato de Pınar, o Tribunal de Cassação da Turquia, a mais alta corte do país, anulou de novo a prisão perpétua agravada. Dessa vez, disse que Avşo não tinha agido com um sentimento monstruoso, uma conclusão que acionou outra vez a redução de pena por provocação. A votação foi de 3-2. 2 juízes divergiram por escrito, argumentando que os laudos forenses confirmando que Pınar tinha sido queimada viva eram prova mais que suficiente de sentimento monstruoso. Özdemir respondeu publicamente: "Dizem que não houve intenção monstruosa. Os laudos forenses dizem que ela foi queimada viva. Isso é uma monstruosidade jurídica." Até o momento da gravação deste roteiro, o caso está sendo revisado pela Assembleia Criminal Geral do Tribunal de Cassação, o órgão mais amplo do sistema judiciário turco. A sentença final ainda não foi definida. Tem uma coisa no caso de Pınar Gültekin que concentra tudo que faz a Turquia ter o problema que tem com a violência de gênero. Não é só o crime, é a resposta do sistema ao crime. Um homem estrangulou uma mulher, queimou ela viva dentro de um barril, encheu de concreto, confessou, foi condenado à prisão perpétua. E aí o sistema judiciário passou 5 anos debatendo se a vítima tinha provocado ele o suficiente para justificar uma redução de pena. O artigo 29, a figura da provocação injusta, é uma ferramenta jurídica que, na Turquia, é usada com uma frequência que parece feita para proteger os agressores. Entre 2015 e 2022, segundo dados compilados por organizações feministas turcas, foi aplicado em centenas de casos de violência de gênero para reduzir penas. Em alguns casos extremos, homens que mataram as esposas ou as ex-namoradas conseguiram reduções significativas, porque o tribunal determinou que a vítima tinha dito alguma coisa, feito alguma coisa, ou simplesmente existido de um jeito que o assassino achou provocante. Özdemir resumiu tudo numa única frase que se espalhou pela Turquia inteira: "É assim que elas nos matam. É assim que incentivam que nos matem."
O nome de Pınar Gültekin está escrito nos muros de dezenas de cidades turcas, em murais, em faixas, nas publicações de redes sociais que todo mês de julho lembram o aniversário do desaparecimento dela. O pai dela se manifesta publicamente quando consegue. A família continua acompanhando cada passo do processo judicial, cada nova audiência, cada nova decisão, cada nova reviravolta na odisseia da sentença. Pınar tinha 27 anos, era universitária, saiu de casa no dia 16 de julho de 2020 e nunca mais voltou. E 5 anos depois, a Turquia ainda está debatendo se o homem que queimou ela viva dentro de um barril cheio de concreto merece ou não a pena máxima. Isso é a Turquia. 3 mulheres, 3 histórias. Um padrão que a Turquia conhece bem demais e que passou décadas sem conseguir resolver. Uma garota que se defendeu com tudo o que tinha dentro de um ônibus, e não foi suficiente. Uma estudante cuja mensagem de texto, "Não consigo sair daqui", foi a única coisa que impediu o assassinato dela de ser arquivado como suicídio. E uma mulher cujo assassino confessou ter queimado ela viva dentro de um barril e cuja sentença vem sendo discutida há 5 anos porque o sistema não consegue decidir se ela provocou ele o suficiente. Que país eu devo cobrir no próximo vídeo? Deixem nos comentários. Um abraço.